São Paulo, 14 de abril de 2020. Diretamente do Estúdio 2 da TV Rádio Big Bang, eu sou Miguel Nicoleles e esse é mais um episódio do Nicoleles Night News. Boa noite e bem-vindos. Bom, hoje nós temos mais uma série de desenvolvimentos no mundo e no Brasil, impactantes do ponto de vista da pandemia de coronavírus. O primeiro fato que deve ser mencionado, evidentemente, é agora há pouco o presidente dos Estados Unidos tentando se livrar da culpa, né, que vai cair sobre a sua face daqui a alguns dias, alguns meses, da total inépcia do seu comando num combate da pandemia nos Estados Unidos, anunciou que os Estados Unidos vai deixar de contribuir para a Organização Mundial da Saúde no meio de uma pandemia. Evidentemente, é absolutamente difícil de entender como uma pessoa, um ser humano, consegue imaginar um cenário tão absolutamente escabroso no meio de uma pandemia que já custa a vida de mais de 126 mil pessoas, um número subnotificado. Nós podemos quase que certamente acreditar que esse número, no mínimo, é o dobro ou o triplo, e num universo de 2 milhões de contaminados ou de infectados, me perdoe, professor Euclides, infectados, 2 milhões de infectados, o presidente dos Estados Unidos decide, do nada, punir a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, parece que existe uma competição entre o senhor presidente Trump e o senhor inominável presidente do Brasil, para definir quem realmente é a medalha de ouro perpétua no nervo e de bico. Parece que eles estão disputando taco a taco. No Brasil, evidentemente, o senhor inominável continua a manter viva a novela Mandetta. A novela sai, fica, enquanto nós descobrimos na noite de ontem, como eu mencionei, que a subnotificação de casos no Brasil é da ordem de 10 a 12 vezes. Então, no melhor dos cenários, nós já devemos ter por volta de 250 mil pessoas infectadas no Brasil. O número de óbitos também está subnotificado e a gente começa a ter uma noção um pouquinho melhor de quão subnotificado ao analisar os dados que vêm basicamente das pessoas que faleceram nos últimos 2 meses, março e agora na metade de abril, com um quadro clínico conhecido como Síndrome Respiratória Aguda Grave. A Fundação Oswaldo Cruz tem provido esses dados, é possível calcular esses dados em cada cidade do Brasil, em cada estado do Brasil, e nós estamos tendo a possibilidade de olhar esses dados. Eu vou ter mais novidades, eu espero, amanhã, para a região Nordeste, e evidentemente só de olhar nos primeiros números que a gente está vendo, a gente consegue ver claramente o grau de subnotificação. É verdade que nem todo mundo que faleceu de uma síndrome respiratória aguda grave é portador do coronavírus, mas nos dados, por exemplo, que eu vi, que me mandaram de uma capital do Nordeste, o número comparado de internações de 2020 comparado com de 2019 é quase 5 vezes de diferença a mais para 2020. Então, evidentemente que a contribuição do coronavírus, de acordo com um especialista que eu conversei hoje, você pode tirar 70% a 80% desse aumento de internações e imputá-lo ao coronavírus. Então, nós temos basicamente esse quadro de pandemônio. O Brasil aparentemente não é o único. Os Estados Unidos agora entra numa disputa brutal entre todos aqueles que pensam que é possível relaxar o isolamento lá e aqui, e aqueles que claramente veem os dados científicos e a análise dos gráficos que nós estamos conseguindo ter agora,
mostrando claramente que houve já um claro efeito do isolamento social, distanciamento social no Brasil, em vários lugares. Em Fortaleza a gente tem dados e um modelo, um gráfico que depois eu publico aqui no meu Twitter ou no meu Instagram, mostrando claramente um efeito benéfico. E nós vamos, hoje passamos o dia analisando dados de todos os estados do Nordeste. Nós tivemos a sorte de, através do projeto Mandacaru, que já está dando frutos, nós conseguimos estabelecer colaborações com grupos e redes aqui no Brasil, que eu vou anunciar amanhã, com os dados que nós conseguimos obter do sistema responsável pela notificação desses casos de síndrome respiratória aguda grave. Nós vamos poder ter uma avaliação de como a subnotificação ocorre em cada um dos estados. Então, eu queria também dizer a todos vocês que escreveram para o Projeto Mandacaru, tenham um pouquinho de paciência, nós estamos processando mais de 600 e-mails, nós já fizemos a classificação de todas as habilidades, todos os profissionais que podem contribuir, todos eles, a vasta maioria, foi incluída, e agora nós vamos começar a nos comunicar com os diferentes grupos. Nós tivemos uma decisão muito importante ontem de ampliar um dos subcomitês virtuais do Projeto Mandacaru, que é o subcomitê responsável por políticas econômicas, sociais. Nós ampliamos eles para conter também as áreas de direitos humanos e justiça e segurança. Basicamente, nós vamos anunciar parcerias com grandes redes aqui no Brasil de intelectuais, economistas, advogados, sociólogos, pessoas que estão envolvidas há anos na questão dos direitos humanos e que agora estão vendo, com a pandemia e com a quarentena, o número de problemas, né, domiciliares, violência domiciliar, abuso doméstico aumentar dramaticamente nesse período que todos nós estamos aqui de quarentena. E isso então foi incluído num dos subgrupos. Tive uma conversa excelente com duas redes, uma aqui sediada aqui em São Paulo, outra no Nordeste, hoje, e nós vamos anunciar essas colaborações sem dúvida nenhuma até o final da semana. As colaborações que me permitiram analisar dados rapidamente, dados que são oriundos desse sistema de monitoração de internações e óbitos de pacientes com distúrbios respiratórios. Nós também estamos realizando isso em colaboração com dois grupos excelentes que eu vou ter o prazer de anunciar amanhã quando os dados estiverem prontos. Então, a comissão, o nosso comitê está ganhando velocidade. O nosso site teve uma explosão de visitas. Eu queria agradecer a todos vocês. Nós estamos realmente disparando, estamos rapidamente se transformando num site de referência científica para todo o Brasil, não só para a região Nordeste. Hoje nós tivemos um paper muito importante que nós pusemos no site, que eu li rapidamente, mas eu quero só comentar, que é uma descoberta que, se for confirmada, é muito importante, porque em uma porcentagem razoável, por volta de 40% de uma população de pacientes que tiveram sintomas respiratórios importantes, o vírus permaneceu detetável nas fezes desses pacientes mais de 30 dias depois deles não terem mais vírus detetáveis no sistema respiratório. Então isso é uma questão que precisa ser discutida com muito cuidado, particularmente num país como o nosso, onde a questão do saneamento básico é uma questão muito difícil, porque grande parte da população brasileira ainda não tem acesso a saneamento básico, e essa descoberta de hoje foi publicada na revista Lancet, que é uma das maiores revistas de medicina do mundo, é preocupante e deve ser levada em consideração nos estudos aí que os epidemiologistas e os médicos sanitaristas vão fazer. Bom, hoje também eu tive o prazer de ir interagindo com uma pessoa que está ficando minha amiga rapidamente em 2 dias, o professor Rafael Raimundo, lá da Universidade Federal da Paraíba, que nos ajudou com seus trabalhos e com simulações que ele fez hoje a meu pedido, dados os 2 trabalhos que ele me mandou dele, que eu consegui analisar. Um muito importante, muito interessante, os fatores de risco derivados, quais são as micro-regiões do Nordeste que podem ter fatores de risco
derivados da análise da malha rodoviária da região. Essa análise foi usada há muitos anos com grande sucesso na análise da dispersão da dengue, e o professor Rafael e uma equipe muito grande de professores, também da USP, além da UFPB, que fazem parte de uma rede que nós vamos anunciar amanhã também como uma parceira nossa, me permitiu estudar isso com grande acurácia e perceber que as ferramentas que eles estão usando, matemática, são muito semelhantes às ferramentas que eu uso há 30 anos para estudar conectividade neural. E nós discutimos hoje à noite, antes de eu começar a gravação, curiosamente, todas a matemática que ele está usando e todas as ferramentas eu uso desde que eu era aluno de doutorado para fazer simulações de o que acontece com o tráfego de informação no cérebro e quando uma região do cérebro sofre uma lesão, como é que o cérebro acha caminhos alternativos e qual é o dano que isso causa na propagação de informação no cérebro. E curiosamente, no meio dessa conversa, eu me lembrei do dia que eu decidi ser cientista. É difícil, né? As pessoas vão dizer, não, mas imagine, ninguém decide ser cientista e lembra do dia. Bom, eu lembro. Eu lembro categoricamente, foi no dia 20 de julho de 1969. Como eu já falei para vocês aqui várias vezes, no dia que Neil Armstrong, piloto do módulo lunar da Apollo 11, pousou na Lua. Eu me encontrava nesse momento com a minha avó, Lígia, que vocês vão ouvir falar muito dela, mãe da dona Giselda, e a minha bisavóada, filha da vó Paulina, da minha trisavó. É isso, dona Giselda, eu me lembrei. Trisavó. Pois bem, dona Ada estava comigo e minha avó Lígia, mas vó Lígia estava meio dormindo, mas dona Ada estava muito animada, assistindo numa televisão branco e preto em Poços de Caldas, numa estância de férias, a chegada do homem à Lua. E à medida que o Neil Armstrong foi saindo, né, do módulo lunar para pisar na Lua, eu totalmente entusiasmado, dona Ada, filha de dona Paulina, vira para mim e fala, não, meu neto, não acredite nisso, de jeito nenhum. Isso aí é um filme de Hollywood, isso aí é tudo fake. Falei, ela não usou a palavra fake, né? Mas ela falou falso. E eu falei, não, vó, de jeito nenhum, os homens chegaram na Lua, nós chegamos na Lua, ele tá pisando na Lua. Ela falou, não, isso aí é tudo fake. Eu só vou acreditar que eles chegaram lá se eles entrarem na Lua. Falei, vó, nós não vivemos dentro da Terra, nós vivemos na superfície da Terra. Ela falou, não. Enquanto eles não entrarem na Lua, eu não acredito que eles chegaram lá. Pois bem, apesar daquele momento ter sido o momento da conversão da minha mente, claramente eu olhei para aquilo e falei, é isso aqui que eu quero fazer. Astronauta, naquela época, não dava para ser. Mas o espírito de aventura, aquele barato de fazer algo que ninguém nunca fez, de demonstrar que o impossível é factível, que o impossível é só algo que a gente não pôs energia suficiente para transformar em possível. Isso era o que minha avó Lígia, mãe da dona Giselda, falava para mim. Vai ter um capítulo só da dona Lígia, aliás, vários. Pois bem, aquilo fez a minha cabeça de ser cientista. Bom, dona Ada nunca acreditou que o homem chegou na Lua, mas anos depois, um ano e meio depois, surgiu um filme sensacional, que vocês vão se lembrar, do Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. E como eu já era um projeto de cientista, aos 11 anos de idade, eu resolvi levar toda a família Nicoleles. Eu convenci meu pai, minha mãe, minha irmã, que eu ainda nem comentei, eu tenho uma irmã. Mas essa é um show à parte, não se preocupe. Bom, quando eu comentei com eles, falaram, não, isso é filme de ciência. Não, eu falei, não, nós temos que ir. Bom, arrastei todos aos 11 anos de idade para o Cine Vila Rica, na Avenida Santo Amaro, não existe mais, deve ter virado algum templo evangélico. Mas chegando lá, comprei ticket, pipoca, Coca-Cola, que era um evento, você no cinema, porque você podia tomar Coca-Cola, que não era algo que tinha regularmente na minha casa, só no fim de semana na casa da minha avó. Bom, chegamos lá, entramos no cinema, eu todo excitado, era o primeiro filme de ficção científica que eu ia assistir, e aí não tinha vídeo, não tinha internet, não tinha nada disso. Bom, aliás, era o primeiro grande filme, porque o Star Trek e o Perdidos no Espaço passava na televisão, mas não era um filme de 4 horas, 3 horas. Bom,
Chegamos lá, entramos, sentamos, começa o filme, e vocês devem lembrar o filme, tem aqueles macacos andando e tal, e aí o macaco joga um osso para cima e de repente aparece uma nave espacial, e eu tendo assim a melhor noite da minha vida, quando eu olho para o lado, tá, Dr. Ângelo Nicoleles, meu pai, dormindo. Minha mãe, Dona Giselda, a famosa Dona Giselda, dormindo. Minha irmã, não vou nem falar, estava no quarto sono REM. E eu olhei e falei, como é duro ser cientista. Você está aqui tendo o momento da sua vida, você está olhando o impossível ser factível e todo mundo em volta dormindo, não dando a menor bola para você. Soa familiar, não soa? Soa familiar. Pois bem, para terminar o show então, eu gostaria só de tocar uma música para que Dona Giselda hoje à noite, que me assiste regularmente, possa novamente ter o sonho dos deuses e dormir profundamente como ela fez 49 anos atrás. Com vocês, o tema de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Dona Giselda, bom sono REM. A vocês todos, boa noite, cuidem-se e até amanhã.